e nós gostaríamos de fazer uma leitura bíblica, convidando a todos para abrir as suas Bíblias para a primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro, capítulo 4, e nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo de número 10. Nós queremos pedir aos amados que possam ler, acompanhar esta leitura. 1 Pedro 4, do versículo 7 até o versículo 10. O texto diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Em algumas versões diz murmurar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Meus queridos, nós estaremos falando nesta noite sobre vivendo na expectativa da volta de Jesus. Vivendo na expectativa da volta de Jesus. A primeira carta de Pedro, ele escreveu duas. A primeira carta de Pedro foi escrita por volta do ano 63 da era cristã, escrita possivelmente na cidade de Roma, pelo Pedro, lógico, e esta carta, ela foi endereçada, ela foi destinada a uma igreja, a um grupo de irmãos que estavam passando por duras perseguições. E essa carta de Pedro, ela chega até aqueles irmãos para levar encorajamento, para levar ânimo, diante daquela luta tão grande que aqueles queridos irmãos, eles estavam enfrentando. Quando eu olho para o capítulo 4, o tema geral do capítulo 4 é sobre a vontade de Deus. É sobre a vontade de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, Pedro, ele vai tratar e vai dizer que a vontade de Deus é que aqueles irmãos, é que aquela igreja, ela deveria viver em santidade. Era que aqueles irmãos se santificassem. Do versículo de número 7 até o versículo 11 do capítulo 4, Pedro argumenta que a vontade de Deus para aqueles irmãos era que eles vivessem de maneira exemplar, vivessem de uma maneira digna e com uma expectativa escatológica. Uma expectativa escatológica. Como é isso, pastor? Pedro estava dizendo para aqueles irmãos que eles estavam vivendo nas expectativas, ou deveriam viver, um estilo de vida, um modo de vida, na expectativa da volta de Cristo. Então ele vai dizer justamente isso, era que aqueles irmãos, eles vivessem uma vida digna de um verdadeiro cristão, e isso seria incentivado ou impulsionado justamente pelo cumprimento de uma grande promessa de Deus, que seria a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 7 ao versículo 10, Pedro ele vai dizer que a vontade de Deus, ela implica também em sofrimento. Que a vontade de Deus, ela implica em sofrimento. Eu vou destacar do versículo 7 ao versículo 10, falando nesta noite sobre um modo de vida exemplar, logicamente levando para uma expectativa escatológica. Ou seja, quando Pedro escreve aquela carta e o versículo 7,
ele vai abrir justamente isso. Ele disse, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Então Pedro, ele começa dizendo que aqueles irmãos, eles deveriam viver uma vida na expectativa das últimas coisas. Era uma igreja que era desafiada a viver os últimos dias. E o meu objetivo nessa noite é falar um pouco sobre isso. Como deve ser uma igreja que deve viver os últimos dias? Como devem ser as características de uma igreja que deve estar vivendo aqui na terra na expectativa dos últimos dias, antes da volta de Cristo? Como é que uma igreja ela deve viver? Qual é o seu estilo de vida? Como é que essa igreja ela deve viver? Tá certo? E é uma pergunta que soa nesse momento para cada um de nós. Como é que eu estou vivendo esses últimos dias? Os comentaristas bíblicos, eles afirmam que os últimos dias, eles foram inaugurados com a primeira vinda de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição. De lá para cá, nós estamos vivendo os últimos dias. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela aguardava a volta de Jesus para o dia seguinte. Essa volta não aconteceu ainda. Eu não tenho como assegurar que Jesus voltará amanhã, mas nós devemos viver como se ele fosse voltar agora. Como se ele fosse voltar agora. E ele pode voltar agora. Quais são minhas expectativas de vida? Como eu tenho vivido olhando para essa expectativa? Qual é o meu estilo de vida, tomando como base uma volta de Jesus que pode acontecer agora? Aí Pedro, ele vai responder. Ele vai responder justamente a partir do versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. A primeira característica de uma igreja que deve viver numa expectativa da volta de Cristo é uma igreja que deve se manter prudente. É uma igreja que deve permanecer prudente. Que aí eu poderia dizer que essa palavra prudente ou prudência é a mesma coisa de bom senso. É a característica de alguém que deve viver uma vida sabendo distinguir entre aquilo que é importante e aquilo que não é. É alguém que não é desequilibrado e nem indiferente. É alguém consciente. Quando Pedro vai dizer que aquela igreja, ela deveria se manter prudente, ela deveria se manter tendo um bom senso, sobriamente, prudentemente, ele estava dizendo que aquela igreja ela deveria se comportar de uma maneira digna de alguém que está com as suas malas arrumadas para viajar. Deixe-me ver se eu sou mais claro. Daqui a mais alguns dias, não vai chegar nem a 2 meses, estaremos comemorando a passagem de ano. E você sabe muito bem disso, que quando nós nos preparamos para a passagem de ano, principalmente os últimos dias, a gente vive numa expectativa do ano novo. As conversas é sobre o ano novo, aonde é que vamos passar a virada do ano, com quem vamos passar, o que vamos fazer, o que vamos comer, como é que vamos passar justamente a virada do primeiro segundo, o que é que nós vamos dizer. Ainda tem alguns que vão para o extremo, até escolhe o tipo de roupa, liga para alguém, eu vou perguntar, eu vou lembrar para quem eu vou ligar, qual é a mensagem que eu vou deixar nas redes sociais, para quem é que eu vou ligar desejando um ano novo. Então, os últimos dias que envolvem uma mudança de ano novo, as pessoas elas vivem naquela expectativa. As conversas, as compras, as ligações, os sonhos. Então, eu posso dizer que o mundo ocidental, quando chega aí por volta do dia 30 de dezembro,
a gente não fala em outra coisa. Ou seja, as pessoas estão vivendo numa expectativa da virada de ano. Estamos aqui na terra trabalhando, comendo e bebendo, como fala a palavra, procurando levar uma vida sossegada, tranquila. Mas nós devemos estar aqui na terra com a expectativa de que Jesus vai voltar. Vivendo uma expectativa que hoje pode ser o último dia antes da volta do Senhor. Então ele vai falar nisso, que nós devemos viver de uma maneira sóbria, de uma maneira prudente. Como é que eu estou usando o meu tempo? O que Pedro está levando aqueles irmãos a refletir é sobre isso. Como é que vocês devem viver os últimos dias? De maneira irresponsável, de maneira displicente, de maneira viver de uma vida cheia de negligência, de uma maneira irresponsável, descuidada. Então o que Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês precisam viver de maneira prudente. Vocês precisam viver de maneira equilibrada. O santo, o crente, o criterioso, o sóbrio, ele terá uma vida com propósito e não ficará vagando de um lado para o outro. Ele será comedido e não agirá de modo impulsivo. Ele terá discernimento, tanto no que diz respeito àquilo que a Bíblia diz, mas também no seu comportamento, na sua vida diária. O que Pedro desafia aqueles irmãos era que eles estivessem vivendo nessa expectativa. A segunda característica de uma igreja que aguarda a volta de Jesus Cristo é uma igreja que se mantém sóbria ou se mantém com sobriedade. Sobriedade significa levar as coisas a sério. Levar as coisas a sério. A ideia de sobriedade, ela é uma ideia justamente contrária a alguém que vive bêbado. Alguém que vive de maneira sóbria é alguém que leva as coisas a sério, é alguém que, na verdade, ele tem uma total leitura da realidade, é alguém que não está fora de si. Ele vai citar justamente o contrário. Uma pessoa que é ébria, bêbada, ela se comporta de uma maneira fora de si. O que Pedro leva aqueles irmãos a viverem é que eles deveriam viver de maneira sensata e de maneira sensível e com sensibilidade. E aí eu fico preocupado com o comportamento de algumas igrejas que estão vivendo aqui na terra como se Jesus não fosse voltar. É as pessoas morrendo lá fora, é as pessoas se destruindo lá fora, e a gente muitas vezes brigando aqui dentro. Ou então de braços cruzados, achando que já fizemos a nossa parte. Algumas vezes eu presumo que a igreja, ela tem ficado, entre aspas, bêbadas em algumas áreas da vida. Era como se ela ficasse meio que tonta e não tivesse uma leitura daquilo que é a sua responsabilidade e o seu papel. Será que eu tenho evangelizado como deveria evangelizar? Será que eu tenho me preocupado com a minha família? Será que eu tenho me preocupado em viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela recomenda? Então é justamente isso que Pedro, ele desafia aqueles irmãos, era que eles vivessem de maneira sóbria, de maneira prudente, de maneira equilibrada, vivessem uma vida digna de um crente, de um verdadeiro filho de Deus. E ele continua. Uma outra característica de uma igreja que aguarda a volta do Senhor, ainda no versículo 7, é uma igreja que está alerta em oração. Acompanhe aí no texto. Ele vai dizer justamente que é uma igreja que está alerta em oração.
A oração é um dever indispensável do cristão. Já disse alguém que deixar de orar é pecado. 1 Samuel 12, 23, o grande Samuel, no final da sua carreira, ele vai dizer assim: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho bom e direto. O que Pedro está dizendo aqui parece algo que até meio que ilógico, sei lá. A gente muitas vezes poderia ser forçado e pensar assim: a gente deve orar, porque se eu orar, eu vou me comportar de maneira sóbria e de maneira prudente. A ideia que está aqui contida no texto parece que é o inverso. Se eu tiver uma vida desequilibrada, uma vida insensata, uma vida que não esteja dentro dos padrões divinos, dentro do propósito de Deus, eu vou ter dificuldade de orar. Eu concordo demais com um escritor e comentarista chamado de William Hendricks, quando ele diz assim: devemos ser sóbrios e ter autocontrole para que possamos orar. Parece que a gente precisa pensar correto, agir corretamente, ter autocontrole, ter um bom senso, para que até as minhas orações, elas sejam feitas de maneira tal que glorifique a Deus. Isso me chamou muito a atenção. Ainda um outro comentarista disse: sejam calmos e serenos de espírito, a fim de se dedicarem à oração. Era como se uma vida desequilibrada, ela estará desfocando a minha vida de oração. Era como se a minha mente perturbada, desequilibrada, ela me levasse a um tipo de oração egoísta e longe dos propósitos de Deus. Já disse alguém que pela vida de oração fica comprovado se a igreja confia nas suas próprias forças ou na força do Senhor. Quando nós, na verdade, oramos, e que oração não é um negócio muito fácil, quem disse a você que orar era uma coisa fácil, mentiu? Oração é difícil. Você abrir a boca aqui e acolá e orar a Deus é fácil, mas você manter uma vida de oração que glorifica a Deus não é fácil. Requer disciplina, requer envolvimento e requer perseverança. Agora, uma vida de oração, ela deixará claro se a igreja ela confia nela mesma, na força dela mesma ou na força do Senhor. E aí, essa pergunta, ela precisa ser feita agora. Você já parou para avaliar sobre a qualidade das suas orações? Você já parou para imaginar nesses últimos meses qual tem sido o conteúdo das suas orações? Por quem ou por que você tem orado? Você tem orado por quê? Se você tivesse de fazer um resumo e chegasse a escrever um relatório, nos últimos meses, qual é o foco das suas orações? São projetos pessoais, caprichos, são muitas vezes meninices minhas que eu estou me colocando diante de Deus, ou se de fato eu tenho orado e colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Uma vez chegou alguém para mim perguntando se orar para Deus matar uma pessoa era pecado. Aí eu fico imaginando a qualidade da oração de uma pessoa dessa. Pastor, eu orar para Deus matar uma pessoa é pecado? Se eu não estou enganado, eu respondi: cuidado que essa pessoa pode ser você. Ele continua o texto, vai mostrar ainda uma outra característica de uma igreja que aguarda a volta do Senhor. Desta feita, olhando para o versículo 8, ele vai dizer assim: antes de tudo, tende profundo amor
uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Sabe qual é a característica de uma igreja que aguarda com expectativa a volta do Senhor? É uma igreja que persevera em amor. Observe que o texto, ele ordena. Então, amar é um mandamento. Ele vai dizer, acima de tudo, antes de qualquer coisa. Não adianta você fazer isso e aquilo outro, se você não amar o seu irmão. Aí ele vai destacar, dizendo, como deve ser esse amor. Antes de tudo, tende, eu não sei como é que está na sua versão, na minha diz assim, tende um profundo amor, um intenso amor. Eu fui pesquisar esse negócio, sabe o que foi que eu encontrei? Ele disse que essa ideia de profundo, de intenso, era palavras aplicadas a um atleta que ele deve se esforçar de tal maneira para atingir o seu alvo. É um atleta que está se preparando, correndo, dando o melhor de si para atingir um alvo, uma meta estabelecida. Da mesma forma, é a ideia que a gente deve amar o próximo. Eu devo envolver nessa minha prática do amor esforços. Aqui temos uma grande verdade cristã. Olha como é lindo. O amor cristão não é uma reação fácil e sentimental. Exige tudo o que o homem pode reunir de energias, tanto física, espiritual e até emocional. Significa amar o que não parece digno de ser amado. Significa amar apesar do insulto, apesar da injustiça, apesar de não ser correspondido, apesar de ser desprezado. Olha aí com qual profundidade Pedro vai dizer o tipo de amor ou a qualidade do amor que aquela igreja deveria ter. Era um amor aonde eu deveria envolver todas as minhas forças, a ponto de você orar. O que Pedro está querendo dizer aqui é que você amar as pessoas que lhe amam é coisa fácil. Que você amar as pessoas dóceis, as pessoas meigas, as pessoas, digamos assim, fácil de se lidar, é bom demais. O desafio aqui é você amar até aquela pessoa que não sente nenhum tipo de admiração por você. É você amar uma pessoa que muitas vezes lhe insultou. É uma pessoa que talvez já falou mal de você. Esse amor que Pedro está aqui falando é um amor mais profundo. É você buscar amar uma pessoa que lhe despreza. A igreja que aguarda a volta de Jesus é a igreja que ama desse jeito. E ele vai dizer que é um amor mútuo, uns pelos outros. O amor não é apenas a obrigação de alguns. O dever de amar na igreja não é somente do pastor, não é somente do corpo diaconal, não é somente de algum líder de departamento, mas a ideia na igreja é que o amor ele deve ser vivido, demonstrado na vida de todos. E diz que devemos amar uns aos outros. E tem mais. Ele diz que esse amor, ele é manifestado através do perdão. Ele vai dizer que porque o amor encobre um grande número de pecados. Esse amor, ele é revelado pelo perdão. É você perdoar alguém que merecia ser condenado. É você liberar alguém que merecia estar preso. Isso é perdão. Provérbios 10 e 12 diz assim: o ódio incita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aí eu preciso aplicar agora. Imagine uma pessoa que diz assim: eu não acredito que fulano de tal vai estudar justamente na minha sala.
Não dá. Eu olhei aqui na lista, fulano de tal, vai estudar no meu mesmo colégio. Eu vou sair de determinado grupo do WhatsApp, porque eu percebi que fulano de tal foi adicionado. Já imaginou uma situação dessa? Alguém falar que vai deixar um determinado grupo, uma determinada área, porque fulano de tal está também ali. Eu não vou para uma determinada viagem, porque fulano de tal vai no mesmo ônibus. Ou então eu não vou para um determinado congresso, um determinado retiro, porque eu sei que fulano de tal vai estar lá. Imagine só. Como é que alguém pode se comportar dessa maneira, olhando para um outro que ele deveria amar? Eu vou fazer um aniversário, aí eu vou convidar todo mundo. Eu vou convidar menos fulano de tal, para ele ou para ela perceber que eu não convidei porque eu não gosto, eu não bato com ela. Eu acho, Polacho, que hoje não tem mais esse negócio não, mas no meu tempo de pequenininho, já ouvi muita confusão, dizendo assim, fulano de tal passou por mim e deu uma rabisaca. Já ouviu esse negócio? Fulano de tal passou perto de mim e cuspiu. Fulano de tal passou perto de mim e escarrou. Fulano de tal passou perto de mim e berrou. Fulano de tal passou perto de mim e fez uma careta. Enquanto Deus manda que a gente possa amar uns aos outros, qual a intensidade do amor que eu tenho pelos outros? Será que eu tenho me relacionado com as pessoas, até na igreja, como eu deveria me relacionar? Ou será que até na igreja existem determinadas pessoas que eu não bato muito bem? Como é que eu tenho me comportado? Que tipo de amor eu tenho revelado no meu coração? O versículo 9, nós temos ainda uma outra característica de uma igreja que aguarda com expectativas a volta do Messias, a volta do Senhor. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Não vai dar para mim falar tudo, mas aqui tem tanta coisa sobre esse negócio. Uma outra característica de uma igreja que aguarda a volta do Senhor é uma igreja que deve perseverar na hospitalidade. Essa ideia de hospitalidade é amor ao hóspede ou ao estrangeiro. Na iminência da volta de Jesus, não deve produzir em nós uma espécie de isolacionismo, uma redoma onde eu vou ficar trancado, mas a ideia é que eu vou ter uma grande oportunidade de servir. Essa ideia da hospitalidade nessa fase da igreja, no primeiro século, você receber alguém na sua casa era algo tão importante porque existia naquela época, diácono Eupídio, uma quantidade muito grande de pregadores itinerantes, que eles chegavam numa cidade e precisavam de um local para se hospedar. As pousadas eram difíceis, eram caras, muitas delas imorais, sujas. Então, a igreja ela recebia esses pregadores nas suas casas. Era uma maneira de contribuir com a obra missionária. Era também uma forma de hospedar a igreja na sua casa. Você vai encontrar em N textos a ideia de alguém recebendo na sua casa a igreja. A sua casa sendo transformada em igreja. Era uma forma também de contribuir com essa parte. Obrigado. E aí, é interessante que o texto vai dizer assim, sem reclamações, o amor ao hóspede sem murmurações, sem murmurar. É a ideia de você receber alguém sem reclamar. Se você fosse receber alguém, ou se você recebe alguém na sua casa reclamando, é bom que você não receba. Hebreus 13, versículo 2, ele diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade,
Pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Aí aqui nós precisamos fazer algumas perguntas. Quando foi a última vez que você hospedou alguém ou recebeu alguém na sua casa para prestar um favor ou assistência? Passa aí agora aí um filme agora aí na sua cabeça aí agora. Quando foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa para prestar um favor ou para ajudá-lo? Receber uma pessoa na sua casa é um meio muito gracioso de você fazer amizades, de você ter comunhão com as pessoas. É você abrir as portas da sua casa. Na época aqui da Irmã Santa, e não sei mais de alguns irmãos, quando vinha um pregador de fora, até no começo do meu ministério, alguém chegava e dizia assim: pastor, pode deixar que determinado pregador eu vou levar para minha casa, um determinado cantor, pode deixar que eu vou hospedá-lo na minha casa e pode deixar a refeição por minha conta. Hoje em dia, a igreja pode fazer isso, pagar um hotel, uma pousada, mas essa ideia de receber na casa é uma ideia muito graciosa. Eu gosto muito disso, é algo muito gratificante. Aí eu queria, nesse momento, trazer uma palavra para você que é marido e para você que é filho. Eu não estou dizendo que é errado você que é marido, você convidar alguém para sua casa, para ajudar, ou de vez em quando, muito difícil assim, você receber um amigo para almoçar na sua casa, para jantar, isso é uma coisa. Agora você, marido, e também aqui começando por mim, não vá chamar um bocado de marmanjo para sua casa, com muita frequência, só para sujar, dar despesa na sua casa, fazer da sua esposa uma coitada de uma empregada, que muitas vezes, quando recebe gente na sua casa, nem tempo de tomar um banho ela tem. Não faça isso não. Não é que você não possa chamar alguém para lhe visitar e você oferecer um almoço e uma janta. E tem mais. Quando você convidar alguém para a sua casa, e que algumas vezes, agora aqui as irmãs vão ter de ouvir, quando algumas vezes vai algumas irmãs que tem medo de cozinha, enquanto a coitada da esposa é lá, toda amarrotada, os cabelos assanhados, e fica algumas dondoquinhas na sala da frente, sentada, com o celular na mão, ou então quando é uma chácara assim bonita, aí fica uma empregada lá atrás, cozinhando para todo mundo, fazendo comida, pipoca, fazendo suco, e fica algumas dondoquinhas na sala da frente. Ô, casa bonita é essa? Ô, lugar agradável esse? Eu estou aqui bem pertinho do céu. É preciso criar vergonha e descer do salto e ir para a cozinha, fazer o almoço também, lavar um prato, cortar uma verdura. Por quê? Ninguém tem empregado não. A não ser que você vá para a minha casa, porque lá você vai ter uma empregada para você ficar na sala da frente, papeando, atualizando o WhatsApp e dizendo que a paisagem é bonita. Isso aí não tem nada a ver com hospitalidade, não. Isso aí tem muito a ver com falta do que fazer. Então, mas voltando aqui para o assunto, a ideia da hospitalidade, ela é importante. Eu sei, e eu não quero ser aqui infantil, de admitir que você vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, sem você conhecer. Eu estava conversando um dia com o irmão César, ele estava dizendo que algumas vezes na estrada, ele tem até dificuldade, como você tem, como eu tenho, de dar uma carona a uma pessoa. Você olha assim, tem vontade de parar, mas tem medo de ser um assalto, de ser uma cilada. Aí você acaba deixando uma pessoa que poderia ser ajudada e você não faz isso. Ou de você levar para sua casa alguém, dar um prato de comida, dar uma dormida a uma pessoa. E para a gente encerrar, o versículo 10 e 11, nós temos uma outra característica.
O versículo 10 diz assim, só o 10, o 9, o 10. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, persevere em servir aos outros. O texto vai dizer que são dons, e aqui envolve profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, administração e misericórdia. A ideia aqui é que o dom não nasce na pessoa, mas ele é dado por Deus. Eu não sei como é que diz, na sua versão, na minha diz assim, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Cada um recebeu. A vida na igreja é uma vida de serviço ao outro. Servir aos outros sem medir esforços. Cada cristão foi capacitado individualmente com dons espirituais para o serviço. Pastor, na igreja eu não sirvo assim, eu não me envolvo porque eu não tenho dom nenhum. Não, você ore a Deus que pelo menos um dom o Senhor lhe concedeu, para você servir na igreja. E eu estava pregando hoje pela manhã em Olho d'Água dos Borges, falando um pouco sobre isso. Não é cristão, não é algo correto você ter um dom e esse dom não ser usado para a glória de Deus, não ser usado na igreja. Cada um deve ser uma espécie de mordomo, de servir. A ideia do mordomo, na igreja primitiva, ele exercia pelo menos dois papéis. Existia aquele mordomo, que ele ficava na casa de um patrão, e que ele cuidava das coisas da casa, da comida, da limpeza, da organização, e também aqueles que eram responsáveis pela administração, o cuidado, o zelo das coisas do seu patrão exteriormente, um negócio, um pagamento de uma conta, mas sempre tendo na mente que aquela pessoa, ela não era dona de nada, ela estava apenas cuidando das coisas do seu patrão. Da mesma forma, a igreja, ela não pode esquecer de que aquilo que nós fazemos, dos nossos dons, os nossos talentos, eles pertencem a Deus e nós devemos ser fiéis mordomos, apenas cuidar, mas nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Concluindo, quanto mais se aproxima a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos viver uma vida desprendida do secularismo, do consumismo, do comodismo, da negligência e passemos a viver uma vida apaixonada por Deus e também pelo próximo. Vamos viver uma vida na expectativa da volta de Jesus, vivendo essa vida para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.